Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a estrutura muscular. Tá? Então, a estrutura muscular que a gente já comentou, que ela é formada, né, por alguns aspectos. Eu vou tentar marcar aqui com o computador. Nós temos aqui uma loja muscular, a gente chama isso de loja ou septo muscular, é uma porção muscular. Né? O músculo ele pode ser com uma pena, ou com duas penas, ou com várias penas. Então, o bíceps ele tem duas penas, né? Bíceps. O tríceps ele tem três penas. Né? Nós temos músculos multipenados, como o abdômen, o reto abdominal, tem vários gomos. Né? E ele tem o músculo, uma porção que a gente chama de parênquima muscular, que é a parte contrátil do músculo, aonde tem a cor mais avermelhada, a carne do churrasco, né? Que nós comemos. Né? A porção mais avermelhada é a porção contrátil. Então a gente chama isso de parênquima. Parênquima é o tecido que funciona, tecido funcional, que contrai. Então, a maioria das vezes, durante o treinamento esportivo, né, as dores musculares, a maioria das vezes a gente lida com o parênquima muscular, com a parte funcional, onde as miofibrilas, elas deslizam, entende? As miofibrilas deslizam, para que haja movimento, contração muscular, que o músculo é um motor do nosso movimento. Os tendões, as articulações, elas não movem sem o músculo. Ele é um motor. Esse é um motor que tem um gasto energético ali, que faz deslizar filamentos, e essa ação mecânica que gera o movimento. Então, ação química e mecânica. Tá? Então, nós temos uma química ali, mediada, é uma química, né? Mediada por gasto energético, liberação de energia. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso. E isso faz com que esse tecido funcione, porque existem realmente proteínas que têm uma função contrátil dentro do músculo. Então, para dar suporte a essa estrutura contrátil, que é a vermelha, a estrutura vermelha do músculo, existem tecidos que envolvem esse tecido contrátil, essas estruturas, células contráteis, que a gente chama de fibra muscular, que é o miócito, né? Isso a gente chama de fibra muscular, que tem um aspecto de como se fossem fibras. Né? Então existem envoltórios, camadas de envoltórios, e também existem tecidos que prendem essas fibras umas às outras e também fixam o conjunto de fibras ao osso, numa extremidade superior até a outra inferior, ou uma lateral ou outra medial, fazendo então com que a contração da parte vermelha do músculo, ou ventre muscular, ou parênquima, ou seja, o parênquima é o tecido que funciona, é o tecido funcional do músculo, que vai então contrair, e aí o tecido que vai tracionar por ação de inserção direta no osso vão ser o que a gente chama de tendões. E esses tendões, nada mais, nada menos, são a continuação do tecido que envolve o músculo, as células musculares. Então, nós podemos visualizar aqui, ó, isso aqui é o osso, não é isso? Isso é o osso. Isso aqui é um tendão. E isso aqui é o que a gente chama de êntese. Êntese é o ponto onde o tendão entra no osso. Se fixa lá dentro, no osso. É a êntese. Tudo isso inflama. O tendão inflama é tendinite. A êntese inflama, o que é? Entesite. Também inflama. A diferença é que esses tecidos, tendão e êntese, não tem tanta vasculatura, não tem tanta circulação. Então, eles vão ser menos tratados com massagem. A fisioterapia alcança mais ali com equipamentos, né? Para fazer nutrir aquele tendão, com equipamentos que vão cicatrizar, regenerar, diminuir a dor. Então, a fisioterapia alcança mais ali onde dói ali. Então, olha que legal, né? O massoterapeuta vai trabalhar mais com o músculo, com a fáscia, né? Também trabalha com os tendões, mas menos. E o fisioterapeuta ele vai trabalhar muito com os tendões ali, mais fácil, vai ter mais resultado. O músculo tem muito sangue.
E os tendões têm quase nada de sangue. Quase nada. A nutrição deles é menos sangue para nutrir. Então, a reparação, a cicatrização no tendão é mais lenta porque tem menos fator de nutrição ali. Para que haja reparação tecidual, é necessário que tenha nutrição. Tá? É fundamental que haja isso. Então, nós temos fáscias. A fáscia é o mesmo tecido conjuntivo que está dentro, está fora do músculo. É a fáscia. E nós temos envoltórios musculares, como, por exemplo, o perimísio, né, que está aqui, o endomísio, que está aqui na volta de cada fibrazinha, e o epimísio, que envolve todo o chumaço. O epimísio está aqui, ó. São capas que envolvem tudo, né? Todo o chumaço. Toda a estrutura. Então nós temos o perimísio, que envolve um fascículo de fibras, e vários fascículos, cada um fascículos aqui, são envolvidos aqui pelo epimísio. E, pessoal, a célula muscular em si, nós visualizamos a célula muscular, ela dentro tem várias estruturas chamadas miofibrilas. Então, uma célula muscular, uma fibra muscular, possui normalmente cerca de 300 miofibrilas. A miofibrila não é uma célula, é só um motor dentro da célula. Cada miofibrila tem 3.500 filamentos de actina e 1.500 filamentos de miosina. Os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Entendam isso? Então isso é contração muscular. E eles deslizam, né, arrastando uma estrutura chamada linha Z. Essa linha Z é um tecido não contrátil, que ele encurta e afasta. Entendeu? Assim, ó, isso aqui é a contração muscular. Tá? E esse encurtamento do sarcômero que dá a contração. O sarcômero é a distância entre as duas linhas Z. Certo? Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então nós temos aqui, né, os envoltórios, o tendão, a êntase e o osso. Nós temos o parênquima muscular, que é o ventre muscular, a mesma coisa. É o tecido funcional que contrai. O músculo é um tecido especializado em contrair. Músculos grandes se dividem em septos ou lojas musculares. Então tem tendão, êntese, fuso muscular e OTG. Né? Conceitos importantes, né? A gente falou sobre o trofismo. Né? O trofismo, nós temos o eutrofismo, que é uma massa muscular normal de um adulto que não é treinado, eutrófico, mas que é bem nutrido, certo? Eutrófico, certo? Então ele tem uma massa normal. Então tem uma área de trofismo é igual à área de secção transversa do músculo. A perimetria do músculo dá uma ideia da área de secção transversa. Então isso é o trofismo. Quando tu mede o músculo do bíceps aqui, né? Tu tem o quê? Tu tem o trofismo. Né? Que a perimetria supostamente é cortar ele e tem uma área de secção transversa. Então isso é trofismo, né? Então o eutrófico é um cara com músculo normal, para a idade dele, né? Hipertrofia é um indivíduo treinado, que faz força muscular. O que ele aumenta? Ele aumenta as células do hipertrofismo? Hipertrofia? Não, o hipertrofia, ele aumenta, tá, o número de filamentos dentro da célula. O número de miofibrilas dentro da célula. Então, uma célula pode ter 300 mil fibrilas, mas se tu treinar e se tu comer bem, elas podem lesionar e aumentar. Elas lesionam. O treinamento dói, né? Gera um processo inflamatório e gera um estímulo também para aumentar o número de miofibrilas. É como se um motor, em vez de tiver 4 cilindros, tem 6 cilindros. Aumenta a força. Um Dodge, né, de 6 cilindros é diferente de um Opala de 4 cilindros, né? E assim por diante. Quanto mais cilindros, mais força. Mas também tem o tamanho do cilindro. Quanto maior o cilindro, mais força. Um cilindro pequeno, menos força. Um cilindro maior vai movimentar mais o motor, mas também gasta mais combustível para movimentar o motor. Entenderam isso? Isso é mecânica. E na realidade é uma química
Mecânica química. Entende? Que significa, tu come, gasta energia, forma uma química ali, ácido pirúvico, forma creatina quinase, né? A creatina quinase, o fósforo vai ser depletado ali no ATP ou creatina quinase e vai liberar energia para movimentar esses pistões que estão dentro do filamento, que são as pontes cruzadas de miosina, as pontes de miosina que arrastam o filamento e fazem o músculo contrair, certo? Então, quanto mais trofismo, também, em tese, a gente tem mais força, né? Tem mais motor. Então, hipertrofia é isso, né? Aumento do volume, certo? E a hipotrofia, o cara não treinou, quebrou o braço, não treinou, o que ele vai ter? Hipotrofia. Engessou o braço, hipotrofia. Certo? Depois que tirou o gesso, volta ao normal se praticar. Nós temos a atrofia. A atrofia geralmente é relacionada à desinervação. Então, ela é em geral irreversível. Né? Hoje se fala em não, né? Porque células tronco e não sei o quê. Mas, entende? Em geral é irreversível. E a distrofia são alterações que também são irreversíveis, que relacionam-se a doenças, que mudam o parênquima, entendeu? Mudam o parênquima muscular. Entendeu? Muda o parênquima muscular. Por exemplo, que doenças, por exemplo, mudam o parênquima do músculo? Alguém tem algum exemplo? Duchenne. Hã? Duchenne. Distrofia muscular e Duchenne, muito bem. Então a pessoa passa a não caminhar mais, porque o músculo vira o quê? Gordura. Então, aquela criança com 5 anos, 6 anos, 7 começa a ficar com a panturrilha grande. E tu acha que é uma hipertrofia, o músculo está aumentando. Não, é uma pseudo-hipertrofia. Isso é pseudo-hipertrofia. Pseudo-hipertrofia é o aumento do músculo por tecido que não é músculo. Tecido adiposo, porque o músculo começa a morrer, as células começam a morrer, e aí são substituídas por gordura. Então, é uma distrofia. São várias distrofias que existem. Entende? Geralmente elas levam ao óbito do paciente. Certo? Matemática é importante. Não somente fisiologia. Porque existe matemática na fisiologia. Na musculatura profunda, nas ressonâncias, é comum aparecer, né? A hipotrofia. Ah? Quem não treina, não faz exercício físico, que tem dor lombar, é comum nas ressonâncias aparecerem como Exatamente. Principalmente no idoso. No idoso. Não é distrofia, é uma hipotrofia. Substituição do tecido. Mas não substitui, ele apenas diminui. Tá? O que acontece é o seguinte... Sim, mas não é transformação do tecido. Não. A distrofia, o tecido se transforma, cara. A água vira vinho. Entende? Entendeu a diferença, Neymar? É que no laudo aparece como hipossubstituição. Mas é um termo errôneo na radiologia, ele não reflete a histologia. Olha só, quando ele fala isso, ele fala de uma forma genérica, ele não devia usar os termos. Na realidade, quando o paciente idoso, que está com estenose degenerativa, que a coluna começa a ficar dura, ele automaticamente ele está perdendo a musculatura, mas ele não perde a musculatura, só diminui o volume dela. E a gordura, né? A gordura, ele é um acúmulo ali naquele tecido. O tecido não morreu. O músculo não morreu, ele não virou gordura. Apenas pode ter na estrutura ali mais gordura depositada. Entende? É normal. Agora, quando se fala em distrofia, existe uma mudança. O tecido morre e o outro ocupa o espaço da onde morreu. Entende? Então, isso aí é distrofia, tá? Isso é distrofia verdadeira, né? Distrofia verdadeira, tá? Agora, na dor lombar crônica também acontece isso na ressonância. Vai aparecer no laudo, tipo lipossubstituição, mas na realidade
não é exatamente isso que aconteceu, né? Na realidade, acumulou gordura naquele paciente porque ele diminuiu a massa. Mas não houve distrofia. Isso que eu quero explicar, né? Tá? Tônus. O tônus é um grau de contração permanente do indivíduo. Certo? É um grau de contração permanente daquele indivíduo. Então, nós temos sempre, mesmo dormindo, o nosso músculo está contraído. É isso que eu quero dizer. Se o nosso tônus está baixo, facilmente um membro poderia ser deslocado. Nós temos um tônus que contrai a nossa musculatura, sempre mantendo o nosso corpo firme. Isso é o tônus. Então, nós não aumentamos o tônus na academia, nós aumentamos o trofismo. Tá? O tônus é um reflexo. Para aumentar o tônus, precisa de uma lesão no sistema nervoso. O sistema nervoso que dita o quanto que o músculo tem que contrair. E a gente já nasce com uma tendência para isso. Claro, o sistema nervoso precisa amadurecer para exercer o tônus. Então a criança ela vai desenvolver o tônus até, né, a idade adulta, ele vai modificar um pouquinho. Certo? Ele vai ter uma pequena modificação, mas em geral o tônus não muda, né, drasticamente, a não ser na infância para a idade adulta. Ele muda drasticamente, ele está evoluindo, né? Depois se mantém mais ou menos linear esse tônus. Tá? Então, nós temos a diminuição e o aumento do tônus, a hipotonia e a hipertonia. Acontece só em caso de doença. Por exemplo, doenças degenerativas do sistema nervoso, acidente vascular encefálico, né? Derrame, trauma raquiomedular. Né? E a tonia é a ausência de tônus. Não tem tônus, daí o cara cai. Pode ser só num membro, pode ser em vários outros. Né? Então eu posso ter hipertonia somente num lado do corpo e no outro não. É típico do AVC, que a gente chama de hemiplegia espástica. Espasticidade é aumento do tônus. Então tu estende o braço do paciente, o paciente volta a flexionar. Entende? Tu estende o braço, ele flexiona. Ou não controla mais aquela força também? Aí sim, aí se tá flácido assim, aí é hipotônico. Se tá apertando aqui, mas os dois não controlam. Ele pode controlar um pouco e ter hipertonia, ele pode controlar um pouco e ter hipotonia. Ou ele pode ter hipertonia e não controlar nada, e pode ter hipotonia e não controlar nada. E na atonia ele perde. Na atonia ele não tem tônus nenhum. Aí, isso, na atonia, a pessoa, por exemplo, fez uma cirurgia e fica com aquele braço, vamos supor, do braço, né? Eu vi uma cliente que ela fez uma cirurgia, acho que na coluna, não sei aonde, e o braço dela ficou mole, assim. Uhum. Aí a gente sempre Nesse caso, tá? Cirurgia de coluna, tá? Cirurgia de coluna, ela pode gerar uma lesão na raiz. Se a raiz, por exemplo, do ciático for lesionada na cirurgia, o ciático não manda mais sinal para os músculos da perna. Uhum. Como resultado disso, a perna toda fica mole. Então, ela fica monoplégica. Somente um membro plégico. Uhum. Se for os dois membros de baixo, vai ser diplégica. Ou paraplégica, desculpa, de baixo. Paraplégica. Se for os 4 membros, tetraplégica. Se for uma lesão que dá num braço só e perdeu um pouco da força, a gente chama de monoparética. Paresia é perda parcial. Plegia é perda total da força. Se eu for dos dois braços para baixo, das pernas para baixo, perdeu a força, é paraparética. Se for os 4 membros, braço e pernas, só perdeu a força, é tetraparético. Entendeu? Então, parético é perda de força parcial e plégico é perda de força total. Dependendo da lesão, nós podemos ter um ou outro. Por exemplo, eu posso ter uma lesão chamada síndrome de Brown-Séquard, que é hemiparesia,
hemissecção da coluna. Síndrome de hemissecção da coluna. Quer dizer, da medula, desculpa. A medula foi metade seccionada somente. Então, tu vai ter perdas do mesmo lado e perdas do lado oposto, porque na medula tem alguns tratos, algumas fibras, né, nervosas que cruzam para o outro lado, entendeu? Então, aquelas que cruzam vai ter perda no outro lado, abaixo do trauma raquiomedular, tá? E, né? Voltando aqui, né? Então nós temos a eutonia, o tono normal, hipertonia aumentado, hipotonia diminuído, atonia, ausência de tônus e distonia, oscilação do tônus no mesmo paciente. Onde o paciente vai apresentar movimentos involuntários por causa que o tônus está oscilando o tempo todo. Eles precisam, muitas vezes, sedar esses pacientes. Então olha que situação, né? Que vida, né? Quando é que todas essas lesões relacionadas ao tônus, elas vão estar relacionadas a lesões por falta de oxigenação, que a gente chama de anóxia tecidual, anoxia, óxia é oxigênio, né? Hipóxia, diminuição do oxigênio. Tá? Trauma, com perda de massa encefálica. Trauma, crânioencefálico, perdeu massa. Entende? Hemissecção ou secção de medula. Tudo relacionado a isso, sempre coisas graves. Agora, incrível, tem massoterapeutas trabalhando com isso. Com massagem, com pressões, né? Técnicas de pressões para isso aí. Eu vi na Vila Cruzeiro, lá no posto PAN3 da Vila Cruzeiro, que tinha, os pacientes respondiam bem, né? E associava junto com a fisioterapia. Né? Mas não é a área, né, do que nós atuamos, por exemplo, que é a reabilitação ortopédica. Né? Então, né, outros conceitos importantes para entender na reabilitação ortopédica é isso aqui, ó, hiperatividade muscular, que a gente falou, né? Que o músculo fica hiperativo por vários motivos. Né? O músculo pode ficar hiperativo pela tensão psicológica, pela tensão do exercício físico, né? E tem essa hiperatividade, é em parte regulada pelo fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi, né? Então, o conceito de banda tensa é uma área do músculo que apresenta tensão, hiperatividade, tá? Dentro dessa área, a gente vai encontrar um ponto gatilho. Ponto gatilho só vai ter dentro da banda tensa. Então, se vocês estão palpando tendão, né? Ó, aqui, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Aqui, por exemplo, não vai ter trigger point. Tem área contrátil aqui? Não. Se for aqui, só pode ser um tender point, um ponto sensível. Tender point não vai ser aqui. Aqui pode até ter um tender point aqui ou aqui, mas não pode ter um trigger point aqui. Entende? O trigger point precisa estar no músculo, na parte que contrai do músculo. O trigger point. E ele pode dar aquela dor referida. O que é dor referida? É aquilo que eu falei antes, entendeu? A dor referida é aquela dor que corre para outra região sem ser pelo nervo. É um padrão de irradiação da dor que não é pela raiz, não é pelo nervo. Tá? Então, tá? Voltando aqui os conceitos, né? Nós temos ali o conceito de tender point, que eu já falei que é um ponto sensível. O tender point não se relaciona à dor referida. O trigger point pode se relacionar à dor referida, principalmente o ponto gatilho, trigger point latente, que a gente chama, ele pode desencadear a dor referida, e o agudo também, os dois podem, tá? Mas às vezes tu tá mexendo num ponto que não dói tanto, daqui a pouco tu estimula muito aquela área e começa a disparar dor. Esse é o ponto gatilho latente, né? Propriocepção é uma coisa importante, saber o conceito, né? Que é a percepção do corpo, né? E sinestesia, a mesma percepção do corpo no movimento, os receptores, né? Dor local, o que é dor local? Dor que não irradia, né? E nem refere, certo? Ela fica só naquele local. Dor local, isso aqui, dor local. Então, quando o paciente diz, tô me doendo aqui, tu toca, tu palpa, tu pergunta para o paciente, essa dor corre para outra região? Não. Tem certeza que não corre? Mexe mais um pouco. Não corre. Então, essa dor
não é referida. Então, tu pode anotar dor local. Pega o bonequinho ali da ficha de avaliação, anota um pontinho, dor local que não corre. É só ali, certo? Isso faz uma baita diferença no tratamento. Tá, vamos adiante. Então, aqui, só para ilustrar a vocês aqui, ó, eu tenho a banda tensa, tá? Isso aqui é uma banda tensa, tá? Eu vou ampliar um pouquinho, né? Ó, é uma área que fez um pouco mais de força no músculo e dentro dessa banda tensa tem um nozinho ali. Então, como é que eu vou saber se é um trigger point ou não? Primeiramente, eu tenho que buscar o sentido da fibra, tá? O bíceps, qual é o sentido do bíceps? As fibras estão tudo nesse sentido. Então, se é um músculo aqui, como no caso o grande dorsal aqui, então o sentido deles é diagonal às fibras. Então, se a banda tensa está assim, não é esse músculo. Então deve ser uma outra coisa. Entende? Então eu tenho que ver que músculo eu estou mexendo, qual camada é, né? Por exemplo, atrás da escápula, por exemplo, eu tenho músculo no sentido transversal, que é o romboide, e tem no longitudinal, que são os músculos espinhais, que ajudam a estender a espinha. Então, se a lombadinha é no sentido da coluna, não é o romboide. Se é no sentido transversal à coluna, é o romboide. Entende? Daí eu sei como é que é, aí se eu posso fazer outras técnicas. Né? O agulhamento, seja lá o que for, entendeu? Entendam isso? Para os profissionais conforme sua habilitação. Né? Cada um vai ter sua habilitação conforme a profissão de vocês, mas essa é a ideia. O massoterapeuta também pode fazer uma ventosa ali, né? Tentar fazer uma liberação no sentido da fibra, né? Então isso é o diagnóstico. Então, primeiramente saber o que é trigger point, saber o que é tender point, saber o que é dor local, saber o que é dor referida, né? Senão tu está tratando a coisa errada e o paciente piora e tu não sabe por que piorou. Primeira coisa é não fazer as coisas à moda bicho, à moda miguelão, né? Sabe o que tu está fazendo. Aí tu fica calma, tu não está enganando o paciente. Tem muitos que sentem aquela sensação, olha, parece que eu estou tirando o dinheiro das pessoas. O paciente não melhora, eu não sei o que é, né? Então isso é importante, né? É importante esclarecer isso aí, né? E não tá agindo de uma forma que tu não se sente nem bem, né? Tá? Então isso é fundamental, né? Então isso aqui, pessoal, vou aumentar aqui com a lupa, isso aqui é o sarcômero, ó. Isso aqui são as duas linhas Es. Não sei se aparece a mãozinha ali, não aparece a mão, né? Então ali estão as duas linhas Es. Aqui, nessa parte aqui, ó, nós temos a actina, e azul ali, ó, em vermelho, né? E azul ali é a miosina. Então, ó, é 2:1. Então, é 1.500 filamentos de miosina, que é o azul, para 3.000 de actina. Numa miofibrila, né? Numa miofibrila, certo? Então, isso aqui é importante, ó. Isso aqui é uma miofibrila. Tá vendo aqui, ó? Eu vou tirar aqui da lupa, que eu vou poder explicar melhor. Isso aqui, apontador laser. Isso aqui é uma miofibrila. Cada filinha aqui é uma fibrila. Entendeu? Isso aqui é um trigger point. Onde houve, provavelmente, um trauma aqui nessas miofilamentos. E aí ele inflama, ele fratura esses filamentos, ele inflama, gera líquido, entende? E aí ele embolota e forma aquelas nozinho do trigger point. Mas tem que confundir se não é um tender point. Tender point não é no músculo. Pode ser no músculo ali, mas é mais no tecido não muscular. Nos envoltórios ali, nas junções. Entenderam isso? Já, como é que eu vou falar para vocês? O trigger point é obrigatoriamente no músculo. Já o tender point ele pode ser em qualquer lugar, inclusive na bursa, na junção miotendínea. É mais dor local. O tender point é dor local. E o trigger point é mais dor referida. Aquela dor que não é irradiada, né? Ok? Então, Local Twitch Response, LTR, Local Twitch Response, tá? É o sinal de dedilhar, né? Ou tocar ou agulhar uma região do músculo hiperativa, que tem, né, na realidade, esse aspecto de banda tensa ou de ponto gatilho.
e aí tu tem um choquinho no músculo que chama Local Twitch Response, LTR, Local Twitch Response, entende? Aí tu toca, tu tem essa hiperatividade, e aí o que acontece? O paciente tem uma contração e depois uma liberação, um relaxamento, certo? Então isso é a ativação do Local Twitch Response, LTR, Local Twitch Response, tá? Que pode ser gravado inclusive na ecografia, né? Então a gente pode... Hoje em dia tem ultrassom portátil, né? Eu tô a fim de comprar uns 30 mil reais, né? Não nesse momento, mas um dia eu vou comprar um. Ele é bom para fazer alguns diagnósticos na prática, né? Então é interessante, né? Tá? Local Twitch significa que quanto mais esse choquinho tem, mais hiperatividade tem no músculo. Então se eu tenho muito Local Twitch, ou Local Twitch Response muito intenso, significa que esse músculo está bastante hiperativo. Então eu tenho que ir devagar nesse músculo. Muitas vezes um massagista lá queria fazer uma pressão lá, o fisioterapeuta, o quiropraxista, fazer uma pressão no músculo lá, até desfazer os nozinhos, só que dava dava mais hiperatividade ainda, entende? Então tu tem que trabalhar de forma mais reflexiva, né? E aí fazer liberando áreas, tem áreas reflexas que tu consegue liberar esse músculo, né? Também interessante. Então, nós temos algumas teorias, né, que a gente fala, né? Tem a questão do tônus, né? E tem aqui, ó, os famosos OTG e fuso musculares, né? Aqui nós temos o fuso muscular. Aqui tem o órgão tendinoso de Golgi. Então, o receptor que está pegando a tensão ali, ó, ele vai levar lá para a medula, né? Aqui está pegando o fuso muscular está pegando no músculo. E aqui está pegando no tendão, que é a porção que não tem mais ventre. Eles têm a mesma função, mais ou menos. Detectam variação de tensão. Entende? Então ajuda a controlar a hiperatividade, né? Então a técnica de pressão, né, as técnicas de pressão, elas vão ativar novamente o fuso muscular, né? Vão dar como é que é? Reset, né? Liga e desliga o aparelho de novo, para ver se ele funciona. Isso é uma espécie de neuromodulação, né? Que é a pressão gera. Então, se tu entender o que tu está fazendo, tu vai fazer mais no sentido de achar o fuso muscular, pontos motores ali no fuso muscular, para fazer esse reset no músculo. Entendeu? Faz o reset no músculo, e aí o aparelho liga e desliga e vou para o tônus, né? A hiperatividade muscular, pelo tônus local, né? Melhora por si só. Então, nem sempre a massagem com creme, né? Pressão é uma forma de massagem, né? Mas não necessariamente a massagem com creme deslizando que vai curar. Entende? Porque às vezes tu tem que fazer um reset no tendão ou no músculo ali para o sistema funcionar de novo, né? A parte neurofisiológica. Vocês entenderam isso? Então, muito bem.